Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Pessoal, vamos conversar sobre mediador. É um assunto, assim, que vai direto ao centro da nossa fé, né? E da forma como a gente se relaciona com Deus. E para começar essa nossa conversa, lanço a pergunta. Você sabe o que é mediador? Olha, essa pergunta é o ponto de partida, né? Fundamental mesmo, porque se a gente não entende bem o que significa um mediador, especialmente na visão que as escrituras dão pra gente, muita coisa pode ficar meio confusa. Verdade. Esse conceito é como se fosse uma chave, sabe? Uma chave mestra, que ajuda a gente a entender como é que Deus, na sua santidade toda, pode se relacionar com a gente que é falho. É um tema que está na Bíblia toda, assim, de Gênesis até Apocalipse, a gente vê isso. Então, vamos fundo nisso. Começando pelo básico, né? O significado de mediador. O que essa palavra quer dizer, afinal? Então, de um jeito bem direto, um mediador é aquele que fica no meio. Simples assim. É alguém que, intervém entre duas partes que estão distantes uma da outra, talvez, por causa de um conflito, né? Ou uma quebra de relacionamento. Certo, um intermediário. Isso. A função dele é construir uma ponte, sabe? Facilitar o papo, buscar a reconciliação, restaurar a paz entre as partes. Faz sentido. E aí, trazendo essa ideia para a nossa relação com Deus, como é que isso se aplica? Onde é que está o conflito ou essa distância? Aí que tá. As escrituras mostram um contraste, imenso. De um lado tá Deus, perfeito, santo, justo, puro. Do outro lado, a humanidade marcada pela desobediência, pelo pecado que começou lá atrás, né? Com Adão e Eva, e aí afetou todo mundo. Aquela passagem de Romanos, capítulo 5, fala disso, né? Como o pecado entrou e separou. Exatamente. Ali mostra como o pecado entrou no mundo e trouxe essa separação de Deus. Esse é o conflito, entende? Essa é a barreira. Então, no cenário bíblico, o mediador é essa figura que age para tirar essa barreira, para restabelecer a comunhão que foi quebrada. Mas imagino que não podia ser qualquer um para fazer essa ponte, né? Com um abismo tão grande assim. De jeito nenhum, exatamente. Não era só ser um bom negociador, ter boa intenção, não. Para mediar entre Deus e a humanidade, precisava de alguém com uma qualificação, única. Tinha que ser capaz de representar perfeitamente os dois lados. Como assim, os dois lados? Tinha que entender e representar a santidade e a justiça de Deus, tá? E, ao mesmo tempo, entender e representar a condição humana. Mas, olha só, sem estar manchado por ela. Alguém que pudesse realmente ligar esses dois mundos tão diferentes. Essa qualificação única. Nossa, isso já leva a gente a pensar sobre a necessidade de um mediador. Porque era impossível para a gente mesmo resolver essa separação, porque essa figura se tornou tão essencial. A raiz do problema, sim, tá na própria natureza das coisas, né? Deus é absolutamente santo. O profeta Abacuque, ele diz que os olhos de Deus são tão puros que não podem nem ver o mal. E nós? E a gente? Bem. Romanos capítulo 3, verso 23 é muito claro, né? Diz lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Existe uma incompatibilidade ali, fundamental. O pecado criou uma dívida, sabe? Uma ofensa contra a santidade de Deus, que a gente mesmo não tinha como pagar, como consertar. Então todas as tentativas humanas, tipo fazer rituais, boas obras, tentar seguir leis à risca, nada disso era suficiente para cruzar essa barreira. Mesmo com a melhor das intenções, não. A justiça de Deus exigia uma reparação perfeita, sabe? Algo que tivesse a altura da santidade dele. E a nossa condição, afetada pelo pecado, impedia a gente de oferecer isso. Nenhum esforço nosso, nenhuma religiosidade, nenhum mérito pessoal podia satisfazer essa exigência divina. Era preciso alguém especial. Exato. Alguém que fosse ao mesmo tempo humano, para poder representar a humanidade, mas sem pecado, para ser um representante justo, né? E, além disso, divino, para ter a autoridade de falar por Deus e, de fato, realizar a reconciliação. Uma tarefa, impossível para qualquer ser humano comum, ou mesmo para um anjo. E as escrituras são muito específicas ao apontar quem cumpriu esse papel de forma única, definitiva.
Isso nos traz direto a Cristo, o único mediador. Aquela afirmação em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, nossa, não deixa dúvida, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É uma declaração poderosa. Poderosa e exclusiva. Veja bem, um só Deus e um só mediador. E o motivo pelo qual Jesus Cristo é esse único mediador se encaixa perfeitamente na necessidade que a gente estava descrevendo. Primeiro, a natureza dele. É incomparável. Ele não é só Deus, nem só homem. Não. Ele é as duas coisas perfeitamente. João, lá no capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E em Colossenses, capítulo 2, verso 9, a gente lê que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele conhece Deus como ninguém, porque ele é Deus, e conhece a humanidade como ninguém, porque se tornou homem. E essa experiência humana dele foi completa mesmo. Ele viveu como a gente, passou pelas mesmas coisas. Sim, e isso é crucial, viu? Hebreus capítulo 4, verso 15 garante isso pra gente. Diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele entende as nossas lutas, as fraquezas, as dores, porque ele passou por elas. Mas, e aqui está o ponto-chave, ele nunca cedeu ao pecado. Ele foi o Cordeiro Imaculado, o representante perfeito que a gente precisava. E o fato dele ser Deus, qual a implicação disso para a mediação? Sendo Deus, ele tem autoridade inerente, sabe? Para perdoar pecados e para efetivamente nos reconciliar com o Pai. Ele não precisou pedir permissão, ele é a ponte. Como ele mesmo falou lá em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho único. Único. E o sacrifício dele na cruz. Hebreus capítulo 9, ali nos versos 14 e 15, explica que foi pelo próprio sangue dele, oferecido sem mancha nenhuma, que ele nos purificou e garantiu a nossa herança eterna. Ele pagou a nossa dívida, cumpriu a justiça de Deus e abriu o caminho. Fez o que ninguém mais podia fazer. Nossa, essa clareza sobre a exclusividade de Cristo como mediador é fundamental mesmo. E ajuda a gente a discernir outras ideias que às vezes aparecem por aí, né? Vamos abordar então o falso conceito de outros mediadores. A gente ouve em alguns círculos falar da possibilidade de anjos ou de pessoas que viveram vidas exemplares, ou até mesmo Maria, mãe de Jesus, agirem como intercessores ou mediadores entre nós e Deus. Como é que a Bíblia lida com isso? Olha, a Bíblia é muito direta nisso. Aquela passagem de 1 Timóteo 2,5, um só mediador, ela é taxativa, não dá brecha. Quando as escrituras falam de mediação, nesse sentido, sabe, de restaurar a relação quebrada pelo pecado e garantir o acesso a Deus, esse papel pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. Buscar outros seria diminuir Cristo. Acaba sendo, né? Mesmo que sem intenção. Buscar outros seres, sejam anjos ou pessoas que já morreram, para fazer essa ponte, acaba diminuindo a obra completa e suficiente que Cristo fez na cruz. É como se a gente dissesse, tipo, o sacrifício dele não foi o bastante, preciso de uma ajudinha extra aqui. E a Bíblia simplesmente não apresenta nenhuma outra figura com essa função mediadora para a salvação. Nenhuma. E especificamente sobre Maria. Como a gente deve entender o papel dela olhando para isso? Maria foi, sem dúvida alguma, uma mulher, assim, excepcional, escolhida por Deus para uma missão única, muito honrada, né? Bendita entre as mulheres, como o anjo falou. A gente deve ter respeito e admiração pela fé dela, pela submissão, mas ela mesma reconheceu que precisava de salvação. Lá no cântico dela, em Lucas capítulo 1, verso 47, ela diz: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Veja bem, meu Salvador. Ela também era descendente de Adão, fazia parte da humanidade que precisava da redenção que viria justamente através do filho dela.
Entendi. Ela também precisava do Salvador. Exato. Então, colocar Maria ou qualquer outro santo ou anjo na posição de mediador entre Deus e os homens, isso entra em conflito direto com o que as Escrituras ensinam claramente sobre a singularidade e a suficiência de Jesus Cristo. Fica claro, então. A obra de Cristo é completa. E a consequência disso, nossa, que maravilha, é que por causa dele temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. Isso é transformador. Rituais complicados, lugares específicos para se conectar com Deus, acabou. Hebreus capítulo 4, verso 16 faz um convite incrível para a gente. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confiança. E Hebreus 10 também fala de ousadia para entrar. Isso, Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia, não é incrível? Podemos nos aproximar de Deus diretamente, com confiança, por causa do que Jesus fez. Aquele episódio do véu do templo se rasgando na morte de Jesus parece que simboliza exatamente isso, né? Perfeitamente. Mateus 27, verso 51, descreve isso. No momento em que Jesus entregou o Espírito, o véu do santuário, aquela cortina enorme, pesada, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a presença de Deus ficava, rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. Não foi por acaso. De jeito nenhum. Foi um ato divino simbolizando que a barreira caiu. O caminho para a presença de Deus, que antes era restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano só, agora estava aberto. Aberto para todo mundo que se aproxima por meio de Jesus. A gente não precisa mais de um sacerdote humano como intermediário. Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno e o caminho direto para o Pai. E essa exclusividade de Cristo que a gente viu lá em 1 Timóteo 2,5, ela não vale só para indivíduos, né? Tem implicações para como a gente vê as organizações religiosas também. Isso leva a gente a afirmar que nenhuma instituição religiosa é mediadora. Esse é um ponto. Nossa, muito importante. E é uma consequência lógica do que a gente está falando. Do mesmo jeito que nenhuma pessoa, individualmente, pode tomar o lugar de Cristo como mediador da salvação, nenhuma organização, seja a igreja local, denominação, qualquer estrutura religiosa, pode fazer isso. A obra de Cristo basta. Basta. A obra redentora de Cristo, como diz lá em 1 Timóteo 2,6, onde ele se deu em resgate por todos, ela é suficiente em si mesma. Não depende de um prédio, de uma placa na porta, de seguir rituais específicos ou de ser membro do grupo A ou B. Jesus falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14,6. E Hebreus 10:20 fala de um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É ele o caminho, não uma instituição. Mas aí, qual o valor das igrejas, das comunidades de fé? Elas têm um papel importante na vida cristã? Ou não tem? Importantíssimo. Claro que tem. A gente não pode diminuir o papel da igreja local como corpo de Cristo. O livro de Atos, lá no capítulo 2, descreve a primeira comunidade cristã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma vida em comunidade forte. Muito forte. A igreja é um lugar para a gente aprender junto, adorar junto, encorajar uns aos outros, servir junto. É essencial para o crescimento, para a vida cristã. Mas a questão crucial é entender a diferença. Instituições não salvam. A salvação não vem por pertencer à denominação X ou Y, por seguir as regras dela ou as tradições. Então, os líderes religiosos, pastores, presbíteros, eles ensinam, guiam, cuidam, mas não são eles que fazem a mediação da nossa relação com Deus para a salvação, é isso? Exatamente isso. Eles são dons de Deus para a igreja, para equipar os santos, como Efésios 4 descreve. Tem a responsabilidade de ensinar a palavra, pastorear o rebanho, administrar com fidelidade. Mas eles não são a ponte para Deus. A salvação é uma experiência pessoal, transformadora, com Cristo. É o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, lembra? Não é um carimbo no cartão de membro. Existe um risco, então, das pessoas acabarem colocando a confiança mais na instituição,
ou nos líderes do que em Cristo mesmo? Sim, existe. E é um perigo sutil, mas muito real. Quando a lealdade à denominação, ou a admiração por um líder específico, ou o apego a certas tradições, quando isso vira o foco principal, sabe, mais importante do que a relação pessoal e direta com Jesus, aí a gente corre o risco de criar um tipo de evangelho institucional. Paulo já lidava com isso lá em Corinto, né? Já, quando o pessoal falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, isso tá em 1 Coríntios 1. Ele repreendeu eles, lembrando que o foco é Cristo. E Colossenses 2:8 adverte a gente sobre ser levado por filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. E as instituições são humanas, né? Sujeitas a falhas, a mudanças. Precisamente. São formadas por pessoas falhas. Podem errar, podem se desviar da sã doutrina, podem mudar com o tempo. Mas a nossa segurança está em alguém que não muda. Hebreus 13:8 garante isso. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. A nossa fé tem que estar ancorada nele, na rocha eterna, não nas areias movediças das estruturas humanas. A igreja com I maiúsculo. Isso. A verdadeira igreja com I maiúsculo não é uma denominação específica. É o corpo universal de todos aqueles que, em todos os tempos e lugares, colocaram a fé genuinamente em Cristo como Senhor e Salvador. É o que a gente lê em Efésios capítulo 1. No fim das contas, o que importa não é ter o nome no rol de membros de uma igreja aqui na Terra, mas ter o nome no livro da vida do Cordeiro, lá em Apocalipse 21. Ter essa clareza é vital, para a gente não se desviar. E isso nos conecta direto ao último ponto que a gente precisa abordar: o perigo do falso ensino relacionado a essa questão toda da mediação. Sim, infelizmente. Onde a verdade de Deus brilha, sempre vai ter gente tentando distorcer ou imitar, né? Existe uma estratégia do inimigo muito antiga nisso. Desde o Éden, lá em Gênesis 3, a tática é essa: lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? E oferecer um caminho alternativo. E como isso se aplica à mediação? No contexto da mediação, isso acontece quando surgem líderes ou grupos que, às vezes de forma sutil, outras vezes abertamente, se colocam como intermediários necessários. Eles dizem tipo, olha, o único caminho para Deus passa por nós. Ou, só aqui está a verdade completa. Ou, sem a nossa aprovação, sem os nossos rituais, você não chega a Deus. Eles estão, na prática, tentando ocupar o lugar que é só de Cristo. Exatamente. É uma tentativa de usurpar a função única de Jesus. Cristo falou, eu sou a porta, João 10:9. Esses ensinos falsos dizem, não, nós somos a porta. Isso nega a suficiência do sacrifício de Jesus e acaba prendendo as pessoas em sistemas humanos em vez de levar elas para a liberdade que só Cristo pode dar. E que tipo de promessas enganosas esses grupos costumam fazer para atrair as pessoas? O que eles oferecem? Frequentemente eles oferecem perdão ou salvação, mas condicionados à obediência cega aos líderes, ao cumprimento rigoroso de regras e rituais que eles mesmos criaram, a contribuições financeiras específicas, ou então afirmam ter revelações exclusivas, livros que complementam ou até substituem a Bíblia. E o resultado disso não é liberdade. Não mesmo. O resultado é escravidão espiritual, medo, uma dependência doentia da organização ou do líder. É o oposto do que Jesus prometeu lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. Os apóstolos alertaram muito sobre isso. Pedro, na segunda carta dele, capítulo 2, verso 1, fala de falsos mestres que iam introduzir heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. É forte. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, usa palavras, fortíssimas. Ele diz que mesmo que um anjo do céu pregasse um evangelho diferente daquele que eles receberam, que esse anjo fosse considerado anátema, ou seja, maldito. Uau! Sim, qualquer ensino que coloque um ser humano, um anjo ou uma instituição como mediador necessário para a salvação
tá, na verdade, pregando um outro evangelho. É muito sério. Mas por que, mesmo com esses alertas tão claros, tanta gente acaba sendo enganada? O que torna esses ensinos atraentes para algumas pessoas? A aparência pode enganar muito, sabe? 2 Timóteo 3,5 descreve pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder real dela. Esses grupos podem usar o nome de Jesus, citar a Bíblia muitas vezes fora de contexto, né? Mas pregar um outro Jesus, diferente daquele que as Escrituras revelam. Paulo alertou sobre isso em 2 Coríntios 11,4. E os líderes? Líderes carismáticos podem ter uma influência muito grande. E, infelizmente, muitas vezes o medo é usado como ferramenta de controle. Ah, se você sair daqui você está condenado? Ou questionar a nossa liderança é questionar a Deus. Isso cria uma prisão mental, espiritual. Mas olha, a verdade bíblica, quando a gente entende, ela é simples e libertadora. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso está lá em 1 Timóteo 2,5. Há um só caminho para chegar ao Pai, Jesus Cristo, João 14,6. Há um só fundamento seguro para a nossa fé, Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11. E a salvação? A salvação é presente de Deus. A gente recebe pela graça, por meio da fé nele. Não é por obra nossa, nem por pertencer a essa ou aquela organização. Efésios 2, versos 8 e 9 deixam isso muito claro. Cristo é infinitamente maior do que qualquer instituição humana e não pode ser contido por nenhuma delas. Fica o alerta, então, para todos nós. Devemos cuidar para não cair no falso ensino. Conhecer a palavra, permanecer firmes em Cristo, essa é a nossa segurança. Assim conversamos sobre mediador. Que essa nossa conversa ajude a afirmar na nossa mente, no nosso coração, essa verdade gloriosa. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente mediador. Por meio dele e somente dele, a gente tem livre acesso ao Pai. Não precisamos de mais nada nem de ninguém para nos conectar com Deus. E fica uma reflexão, né? Pra gente levar daqui. Será que, mesmo concordando que só Jesus é o mediador com M maiúsculo, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não acaba colocando uns pequenos mediadores no caminho sem perceber? Como assim? Tipo, uma confiança exagerada num líder, sabe? Ou uma dependência de certas práticas ou tradições para a gente se sentir aceito por Deus. Ou até mesmo uma confiança sutil no nosso próprio desempenho, na nossa santidade. Como é que a gente pode cultivar e proteger esse acesso direto pessoal a Deus que Jesus conquistou para a gente? Garantir que a nossa confiança está nele e só nele. Uma ótima reflexão para a gente concluir. O convite se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos